Olá, Capricórnio, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosana. Vamos ver a leitura da sua semana. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar as notificações também para não perder nenhuma leitura. E lembra você que aqui é uma leitura geral, pode ser que não ressoe com a sua energia dessa vez, e se isso acontecer, não força nenhuma informação, dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa, ou se algum título te chamar a atenção, pode ser que tenha uma mensagem ali para você. Boa sorte, Capricórnio. Comunidade. Vamos tirar as cartinhas de oráculo aqui primeiro. Para Capricórnio. E organização. Propósito, planejamento, eficiência, agora vem até mim com facilidade. Eu quero falar sobre essa carta da comunidade porque eu acho ela muito interessante, ela é muito profunda, ela traz muitas reflexões para mim. Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando dessas trocas, das nossas relações interpessoais, mas também vai além disso. É um tipo de vínculo, é um tipo de conexão que a gente forma com as pessoas, né? Eu gosto dessa ilustração porque ela mostra essa cabaninha aqui e tem um rosto nessa cabana. É como se me dissesse que as conexões que a gente cria com as pessoas são quase como uma entidade própria. As nossas trocas geram energia. A gente vai até uma pessoa, a gente acolhe, a gente é acolhido, e isso gera uma força que às vezes é um pouquinho intangível pra gente. Acho que todo mundo já deve ter experimentado um momento que você precisava só compartilhar da companhia de alguém. Vocês podem até nem ter trocado algumas palavras, nem ter feito algo para se distrair, mas só de estar ali perto. E talvez a pessoa com quem você está compartilhando nesse momento sentisse o mesmo. E mesmo sem ter nenhuma troca de fato ali, as duas saem mais supridas, mais nutridas daquele local. Eu sinto que nesses momentos a gente está pegando um pouquinho da energia dessa conexão. Você já estabeleceu uma relação com alguém de tal maneira que mesmo quando nenhum dos dois tem nada para dar, os dois saem supridos também. Eu acho que isso tira um pouquinho do peso da gente de estar sempre dando, de estar sempre sendo necessário, de sempre ter o que falar, sempre estar disponível. Não, às vezes a gente não vai estar disponível. Às vezes eu não tenho nada para dar, hoje eu estou exaurido. Ainda assim, essas conexões têm algo para alimentar a gente. Também acho interessante que essa cabaninha, ela está escrito hotel. Ela não está escrito casa, não está escrito residência. Hotel é um lugar que a gente fica um pouco e a gente vai embora, né? Então, eu sinto que essas comunidades que a gente cria ao longo da vida, elas são necessárias, elas nos engrandecem, mas se a gente fica muito preso a elas também, elas podem começar a nos restringir. Eu tô sentindo que é essa energia que Capricórnio pode estar começando a sentir. Pode ter algum lugar aí, Capricórnio, onde você sempre se sentiu muito em casa, acolhido, amado. Mas agora parece que tá vindo uma necessidade de abrir as asas e voar um pouquinho. E aqui a gente tem esses pássaros também, mostrando isso, né? As comunidades servem muito para isso. Elas nutrem a gente, dão essa força, esse alimento, para depois a gente alçar voo. A gente não honra essa comunidade permanecendo ali. A gente honra fazendo bom uso daquilo que ela nutriu a gente. E ainda que você vá embora, que você voe para outros lugares, você tem essa comunidade para retornar quando for necessário, quando você precisar ser nutrido de novo, inclusive trazendo aquilo que você aprendeu nas suas viagens. Então, aqui com essa carta, inclusive, da organização, pode ser um momento onde você está organizando, você está se preparando para alçar um novo voo. É claro que existem outros posicionamentos aí no seu mapa que vão ditar isso também. Mas Capricórnio não gosta de dar passos em falso.
Vocês sonham, sim, e sonham alto. Mas isso não fica só no campo da matéria. Uma vez que uma ideia forma na cabeça de vocês, vocês já estão traçando os planos e a escadinha para chegar até esse lugar. Essa não é a parte difícil para vocês. A parte difícil eu sinto que está sendo, talvez, deixar uma comunidade para trás. Vamos passar para o tarô para a gente aprofundar. Vamos ver com um Child. Mensagem para Capricórnio. Capricórnio, a Lua, As de Espadas e a Temperança. Fundo do deck a gente tem um 4 de Pentáculos. Esse é o momento da gente perceber aquilo que tem valor pra gente. Aquilo que é importante. O nosso bem precioso. Mas a gente também está aprendendo a mudar a nossa relação com esse bem precioso. Achei muito interessante essa ilustração, porque essa carta, 4 de Pentáculos, sempre fala isso, sempre tem essa conversa comigo sobre o que a gente valoriza. E essa ilustração veio essa mulher segurando aqui o pescoço. E me veio essa sensação que eu falei com vocês em relação à comunidade. Da gente às vezes sentir que a forma de honrar aquilo que tem valor pra gente é se amarrando aquilo. Segurando e não soltando nunca mais. Isso no fundo tá escondendo inclusive um medo de falta. Você valoriza tanto essa comunidade, coloca às vezes ela tanto num pedestal, e aqui comunidade a gente pode estar falando de relações específicas, familiares, de amizade, de trabalho ou relações românticas. Mas você coloca tanto ela num pedestal que você se convenceu de que jamais vai fazer uma troca do mesmo nível. Então a gente não está apenas reconhecendo aquilo que é importante, mas a gente está olhando para de que forma a gente se relaciona com isso, de que forma a gente sente que está honrando ou que precisa honrar aquilo que é importante para a gente. E eu sinto aqui que a gente está falando de uma relação que está um pouquinho fantasiada demais. Como eu falei, pode estar colocando num pedestal. Por melhor que as situações sejam, a gente precisa enxergar a realidade delas. Nem tudo é perfeito. Aliás, nada é. Mas aqui parece que está vindo um ideal de perfeição ao redor de uma comunidade, de uma troca, de uma relação. Lua invertida e As de Espadas invertido me fala sobre mentirinha. Alguma mentira que a gente conta pra gente mesmo para ficar mais satisfeito. Ou alguma verdade que a gente tá fazendo vista grossa, para não perceber. Às vezes para perceber, inclusive, que esse lugar não é tão perfeito assim. Porque aí justifica, né, a gente querer ficar. Justifica a gente querer abrir mão de coisas novas para permanecer ali. É tão bom, é tão perfeito. E aí vem a carta da Temperança, que fala sobre equilíbrio. E eu sinto aqui muito forte você deixar de colocar todas as suas fichas num único lugar. Você começar a ter trocas. Nesse momento você se beneficia das trocas. E de trocas de outro tipo, de outra natureza. Eu acho que a gente vem com uma necessidade tão grande de pertencer, que quando a gente se sente acolhido por um lugar, aquilo é quase uma sensação viciante. A gente não quer abrir mão daquilo. Eu tenho esse lugar, eu tenho esse grupo, por que eu vou me arriscar em outros lugares que as pessoas podem não gostar de mim, podem não me entender, né? Mas a nossa vida não é feita de um único tipo de relações, de um único tipo de relação. A gente tem as relações de amizade e até dentro das relações de amizade existem vários níveis. A gente tem aquele amigo que a gente conta tudo da nossa vida. A gente tem aquele amigo que nos conheceu desde a nossa infância. A gente tem aquele amigo que é ótimo para viajar junto. Mas talvez ele não seja o amigo que você vai para farra, por exemplo. Você também tem outro amigo que vocês vão para academia e fazem corridas juntos.
Outro amigo que é ótimo para tomar um café da tarde, comer um bolinho e conversar coisa banal. Aqui eu sinto que é reconhecer também o valor dessas trocas, que não estão nesse pedestal, que não estão nesse ideal, e ver de que forma elas também estão suprindo a sua vida. Vamos passar para o Videntes da Luz para aprofundar na mensagem para Capricórnio. Lua invertida do que estamos falando. A Imperatriz. Dez de Copas. Com a Morte e o Renascimento. Ok? Fundo do deck a gente tem o Imperador invertido. Talvez... Nossa, o Mago, a Roda. Ok. A gente pode estar falando, Capricórnio, de uma ruptura, um rompimento, algum ciclo que se encerrou em alguma relação. A gente tem um 10 de Copas invertido, pode ser um rompimento familiar, pode ser uma separação, mas tem aqui um ciclo que se encerrou. Para alguns pode ser inclusive um ciclo que encerrou já há muito tempo. Pode ser, por exemplo, o rompimento dos seus pais e a energia disso ainda está reverberando em vocês, tá? Mas pode ser algum rompimento que está envolvendo vocês mesmos nesse momento, tá? Tem aqui energias específicas de pessoas, inclusive, que ou estão esperando um bebê, ou estavam buscando ter algum filho, ou tem algum filho pequeno também. A gente pode estar falando de uma estrutura familiar que nesse momento se desintegrou, tá? Só que ao redor dessa estrutura familiar existia muita idealização. Você queria muito que desse certo, você queria muito que fosse de tal maneira. Por mais sinais que a situação já tivesse dado para você que não era bem assim. Aqui tá vindo para mim também, quando não tem essa energia de gravidez envolvida, um momento onde você reconhece que esse lugar que você está idolatrando tanto, ele só é tão bom e tão perfeito por causa da idealização que você mesmo criou. Você tornou esse lugar especial para você mesmo. Só que aqui parece que é um momento onde essa fantasia não se sustenta mais. E mantê-la em pé tá roubando muita energia de vocês. A gente tem o Imperador invertido, Mago invertido, a Roda. São energias que, quando ela vem invertida, me fala de um fluxo parado. A gente está interrompendo o fluxo de alguma coisa. A Morte é uma carta de finalização, mas é uma carta que fala de ciclos naturais. Coisas que já estavam dando indício de estar chegando ao seu fim e por algum motivo a gente fica apegado, a gente não quer que acabe. Mas a gente precisa deixar ir para que essa roda possa girar. E aqui, com toda essa energia de apego que a gente viu mais cedo, vem esse 7 de pentáculos como se dissesse que vocês não têm muita confiança nas novas sementes que vocês podem plantar. Tem uma energia assim, eu me dediquei tanto a isso, eu quero que isso aqui dê certo. E aqui é preciso deixar ir, mas primeiro, para você verdadeiramente conseguir deixar ir, você precisa reconhecer que a beleza desse lugar estava na idealização que você mesmo criou. As de espadas, do que estamos falando. Vou aceitar essas cartas. Rei de pentáculos, invertido. 4 de pentáculos e Cavaleiro de pentáculos. Julgamento no fundo do deck. Aqui tá confirmando tudo o que eu disse. A gente pode estar falando de casamento. 4 de paus me fala muito disso. Tem uma energia familiar aqui. E tem uma energia assim, eu achei o parceiro perfeito. Eu me relacionei com a pessoa que eu sempre quis, que eu sonhava em me relacionar.
E você trabalhou muito para isso, para construir essa relação, tá? Só que tem algum momento que essa pessoa se mostrou não ser esse parceiro ideal, não ser esse sonho todo. E você ignorou esses sinais, porque você estava mais apaixonado com a visão do que você queria criar e com o potencial que essa pessoa podia chegar a ter, do que com a pessoa em si. E aqui eu sinto que é esse momento que as máscaras estão caindo. É um momento, inclusive, que a essência verdadeira dessa pessoa pode estar vindo à tona. E aqui eu sinto um momento de escolha, inclusive, de você encarar essa realidade. E não necessariamente ela pode acabar somente nesse término. Uma vez que você enxerga a realidade da pessoa, você pode até escolher se relacionar com essa nova pessoa. Mas primeiro essas idealizações todas precisam cair. Imagina você se relacionar com alguém e você está constantemente sendo comparado com o ideal. É extremamente exaustivo. Ninguém consegue sustentar uma espontaneidade sob essa pressão. Temperança, do que estamos falando aqui? Temperança. A sacerdotisa invertida. O ermitão. Com os amantes invertido. E o mago no fundo do deck. Olha, para muitos aqui, a saída ou a forma de navegar esse momento é começando a reconhecer o valor de outras conexões. Talvez para Capricórnios, capricornianos que estão se conectando com essa mensagem, você pode ter colocado algum tipo de relação acima de todas as outras. A gente não necessariamente precisa estar falando aqui de relações românticas. Às vezes é aquela relação com aquela melhor amiga ou aquele melhor amigo que você conhece há 30 anos. Às vezes é a relação com seu pai, com sua mãe. Às vezes é a relação com um parceiro afetivo, né? Mas existe uma relação aqui que você idealizou e você colocou acima de todas as outras, né? E tentou manter essa relação nesse pedestal, no seu ideal de perfeição, o máximo de tempo que você conseguiu, tá? Só que eu sinto aqui que quando esse pedestal quebra, né, e essa relação se mostra a sua verdadeira face, é muito doloroso para vocês. Fica uma energia aqui querendo consertar, e não é sobre isso, tá? Aqui eu sinto que é para começar a valorizar as outras relações e talvez aquela relação com você mesmo. Para alguns aqui, relação com a espiritualidade, inclusive, tá? Muitos de vocês têm uma espiritualidade muito forte, uma intuição muito forte, que inclusive estava dando esses sinais aqui e vocês podem ter ignorado, tá? É preciso aqui fortalecer principalmente a relação com vocês mesmos, para que quando vocês se envolvam novamente em qualquer tipo de relação que seja, você esteja muito mais ciente daquilo que você tem a oferecer. E quando você está ciente daquilo que você tem a oferecer, você também respeita o que o outro tem a oferecer. Você não cobra além disso. Vocês conversam, fazem os ajustes necessários, mas você não cobra que a pessoa seja algo que ela não é, porque você também não gostaria que fizesse isso com você. E se por algum motivo vocês não conseguem se encaixar, é muito mais fácil também reconhecer que talvez seja melhor deixar essa conexão acabar. Então, o caminho de cura, o caminho para navegar esse momento é para dentro. É ouvindo a voz da sua intuição. É se recolhendo. Tem um momento de introspecção aqui muito necessário. E você deixando para trás certos locais emocionais que pode ter sido idealizado muitas vezes, mas que tinha pouquinho para oferecer. E aí você vai em direção a algo que parece muito mais brilhante, muito mais luminoso, porque você não tem garantia de nada do que vai encontrar aqui. Mas pela simples certeza de que isso aqui não é mais o que eu quero. Então é o momento de retirar as vendas e enxergar a verdade. E ver, eu continuo enamorado, apaixonado dessa verdade?
ou só da versão que eu criei na minha cabeça? Vamos ver com o baralho cigano para encerrar a mensagem de Capricórnio. Os ratos. O homem. Fundo do deck, o caixão. Tá. Para muitos aqui a gente está falando da finalização de um ciclo. Então, se você vem buscando essa pergunta, né, ou uma confirmação, sim, é um ciclo que já deu todos os sinais realmente de que está chegando ao fim, tá? Essa carta dos ratos, ela me vem muito com energia de receber migalhas. Você idealizou muito uma pessoa, uma situação, uma relação. Mas no fundo, o que essa relação tinha para oferecer para você são migalhas. Talvez você dava muito mais do que recebia. Talvez o que você recebia não era nada parecido com o que você queria. E aqui a gente vê esse rato que se deixa ser preso numa armadilha só para comer um restinho de comida. Para muitos aqui, existe a necessidade de tirar esse amor romântico do centro da sua vida ou como a relação mais importante. Me veio aqui relação com irmãos. Pode ser muito benéfica para você, nesse momento, investir na relação com seus irmãos. Mas se a gente está falando aqui de uma relação com um parceiro afetivo, essa relação realmente já cumpriu o seu papel, ok? Capricórnio, essa foi a sua leitura, espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário, um beijo e até a próxima.